Tô num cenário diferente hoje, curtindo aqui uma manhã de domingo, reta final do verão aqui em Massachusetts. Vim aqui para falar do Corinthians. Corinthians perdeu para o Bahia 2-1 em casa. São 5 jogos seguidos em casa sem vitória do Corinthians no Brasileirão. Uma vitória em 11 jogos, né? Acho que, como eu previ, infelizmente, como eu previ, Dorival Júnior não deu liga o Corinthians, né? Realmente um trabalho horroroso. O Corinthians é um bando dentro de campo, né? Por mais vontade que o time demonstra em determinados momentos, falta capacidade de construção de jogo, falta aproximação, triangulação, jogada ensaiada. O Corinthians não tem nada. O Corinthians não tem nada. É muito claro que, em relação ao time do Ramon Dias, o Dorival Júnior piorou o que tinha de bom, principalmente na parte ofensiva, e não melhorou em nada a defesa, né? A defesa do Corinthians continua falhando. Ontem, um jogo em que 2 falhas individuais foram determinantes, né? Não foi só isso, mas o primeiro gol do Bahia dava para um goleiro do nível do Hugo ter pegado, né? A gente tem que falar. E assim que o Corinthians chega ao empate, no lance seguinte, o Mateuzinho faz um pênalti irresponsável, né? Inadmissível fazer um pênalti daquele, dar um carrinho daquele dentro da área, ali numa jogada que, porra, de repente dava para cercar ali. Enfim, uma derrota doída, assim como foi a anterior para o Juventude. Derrotas aí de time que vai brigar para não cair, né? Claro que jogar todo o peso nas costas do Dorival também não é justo, né? E ficou muito claro nos confrontos contra o Palmeiras que, quando o Corinthians pode contar com todos os titulares, é um outro time, é um time muito mais competitivo. E aí a gente vai entrar em outras discussões, né, sobre a montagem desse elenco do Corinthians, que é um dos elencos mais caros do país e realmente sente muita falta de qualidade, principalmente no banco, né? Não tem boas opções. Ontem a gente tentou utilizar alguns garotos da base, eu gostei. Finalmente a gente viu o Kaique jogar um jogo inteiro, né? E assim como a gente vinha dizendo, é um garoto com potencial, com drible, com altura, com rapidez. É um jogador diferente, quase que único nesse elenco, e tem que ser utilizado, tem que ser trabalhado. Gostei do Guinegão, mostrou personalidade, fez um golaço ali, tentou, foi para cima, né? Tentou muito em vários lances ali. Rodrigo Gal chamando responsabilidade. Não gostei do André Ramalho. André Ramalho, acho que existe uma boa vontade muito grande da imprensa e de alguns até torcedores aí com o André Ramalho, em alguns momentos, que falta, por exemplo, com o Kaká, entendeu? Não acho que o André Ramalho é mais jogador que o Kaká, de verdade. Mas, enfim, claro que, como eu falei, não dá para jogar toda a culpa no Dorival Júnior, né? As lesões aí, essas lesões vão atrapalhar muito o Corinthians. O Memphis Depay machucado, o Yuri Alberto machucado, o André Carrillo acho que não joga mais esse ano. Realmente, talvez, eu não gostaria de falar isso, espero estar errado, mas talvez o resultado contra o Palmeiras, a classificação na Copa do Brasil, tenha sido o nosso último grande ato aí em 2025. De verdade, eu acho que o Corinthians, com esses desfalques aí, se torna um time bem menos competitivo, né? Acho que não vai ser fácil contra o Atlético Paranaense, principalmente se a gente continuar indo por esse caminho do Campeonato Brasileiro. A gente lembra do ano passado, né? A gente chegou em 2 semifinais de Copa, Sul-Americana e Copa do Brasil, mas sem gás, sem foco, porque a situação no Brasileiro era super delicada, né? Então, se o Corinthians estiver muito desconfortável no Campeonato Brasileiro, fica muito difícil você se dedicar, focar naqueles jogos de mata-mata na Copa do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. A gente não pode tirar dessa equação
a diretoria, né, a bagunça que está fora de campo. É muito difícil um clube desempenhar dentro de campo quando a bagunça fora de campo está nesse nível, né? Não sei se a gente já viu algo parecido, talvez no Cruzeiro, né, quando estourou aquele escândalo ali e culminou, porra, no quase fim do Cruzeiro, né? Claro, o Corinthians é um clube de um nível diferente, com um nível de arrecadação diferente, mas o amadorismo dos dirigentes talvez seja até pior no Corinthians. De verdade, assim, a gente continua com uma esperança meio que vazia, né? A gente não tem nada concreto aí, mas a gente continua com a esperança de que o Corinthians que mude o estatuto, que um novo modelo administrativo seja implementado ali. Tem aquele projeto da Safiel que eu já declarei que gosto muito, mas isso não vai acontecer rápido, né? Por isso que a gente fica muito preocupado. Nada disso vai acontecer do dia para a noite, né? Pô, em outubro o Corinthians já vai ser uma SAF ou sei lá o quê. Não vai acontecer, vai demorar. Os caras que estão lá não querem largar o osso. Então, fora de campo, assim, a gente fica muito preocupado com o Corinthians, né? A gente acompanha todos os caras que têm mais informações. O Kaká Catalão, o canal do Povo Escolhido, sempre traz boas informações aí sobre essa parte administrativa, o que está acontecendo no clube. A gente tenta acompanhar pela imprensa, mas esperança a gente tem porque a gente ama o Corinthians, mas de verdade, analisando a situação friamente, como eu disse, não vai acontecer nada tão rápido, e aí a gente vai sofrendo dentro de campo, né? Com todos esses problemas que eu trouxe. O Corinthians agora estaciona nos 22 pontos em 20 jogos, né? Por pontos perdidos, o Corinthians já está lá embaixo na tabela. Sempre uma situação perigosa, porque o Corinthians é gigantesco, então a pressão naturalmente já é altíssima no Corinthians, e numa situação de luta contra o rebaixamento, que foi o que aconteceu nas últimas 2 temporadas, né? O Corinthians brigou para não cair em 2023 e em 2024. A gente fica muito preocupado que o Corinthians que aconteça de novo esse ano, né? A gente não esperava, de verdade. Como eu disse, aquela reta final do Brasileirão no ano passado deu muita esperança. O ano começou cedo demais, uma temporada muito louca essa, né? O calendário está muito louco, mas o Corinthians não conseguiu desempenhar o mesmo futebol do final do ano passado, esse ano. Mas mesmo assim, o Ramon Dias e o Emiliano conseguiram levar o Corinthians ao título paulista, e aquilo deu uma esperança, né? Da forma como o time jogou contra o Palmeiras, encarou o Palmeiras e venceu, a gente achou que fosse ser um ano, pô, beleza, ganhamos o Campeonato Paulista, acho que o Corinthians vai fazer um bom papel no Campeonato Brasileiro, né? E não é o que está acontecendo, infelizmente, né? Enfim, vamos ver. De verdade, de novo, espero estar errado, mas com esses desfalques, sem o Yuri Alberto, sem o Memphis Depay, principalmente o Yuri Alberto, né, que vai ficar mais tempo aí, o André Carrillo também, que é um jogador um pouco menos badalado aí, mas o André Carrillo é um jogador fundamental, tecnicamente, né, o passe que ele tem, a qualidade, a categoria realmente é diferenciado nesse elenco do Corinthians. Sem o André Carrillo, sem o Yuri, sem o Memphis, fica muito difícil. A gente viu ontem, né, o quanto o Rodrigo Galo ficou sobrecarregado. A partida, os números são impressionantes, né? Muita gente fala, não, mas porra, olha aí os números, o Corinthians deu 25 chutes a gol contra 8 do Bahia, teve muito mais posse de bola. Mas são números meio enganosos, assim. O Corinthians é um time que levanta muitas bolas na área, né? Algumas chances são meio... acabam sendo contabilizadas aí nesse número, mas não são chances mesmo, assim. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. O Corinthians... o Dorival Júnior, não sei se vai continuar. Muita gente pedindo a cabeça dele. Acho que deveria trocar, mas tendo que utilizar um time alternativo, né, com todos esses desfalques aí, fica muito difícil. Pode trazer o técnico que for, né? Mas dá para melhorar utilizando os garotos da base. A obrigação do técnico que ganha milhões aí por mês é pelo menos encontrar um padrão de jogo que funcione. Claro que a diferença de qualidade é brutal, mas que pelo menos o time seja organizado em campo, né? O que eu falei,
o time do Mirassol é muito melhor que o do Corinthians, por exemplo? É um time muito mais organizado, um time muito mais consciente em campo, um time que vai lá no Maracanã e não passa a vergonha que a gente passou contra o Flamengo, que encara o Flamengo, quase empatou no final do jogo, né? É um time que constrói, que ataca, que bota medo. O Corinthians não, o Corinthians várias vezes, principalmente fora de casa, né? Apesar desses resultados ruins dentro de casa, fora de casa o Corinthians tem sido totalmente apático, totalmente sem força, sem agressividade, né? Um jogo contra o Juventude foi nojento. Nojento o jogo contra o Juventude, ainda não superei. E é isso, esses 2 jogos, Juventude fora e Bahia em casa, 0 pontos. Eram 2 jogos aí para o Corinthians conquistar os 6 pontos, né? Que já teria feito uma grande diferença na tabela. Mas não aconteceu, agora a gente tem que olhar para frente, vem uma sequência de jogos difíceis aí, o Corinthians vai ter que pontuar, o Corinthians tem que pontuar, agora é isso, assim, a gente fica... Claro que pode acontecer, tudo pode acontecer no futebol, cara. Ano passado, 9 vitórias seguidas e a gente pegou Libertadores, né? Pode acontecer? Pode acontecer, cara, mas dá para contar com isso? Não dá. O que a gente tem que contar é que o time adquira um padrão de jogo, uma organização e pontue regularmente no campeonato, né? Não fique perdendo pontos várias rodadas seguidas para tentar conquistar várias vitórias seguidas no final. Não dá para contar com isso, não acontece toda hora, né? O Corinthians tem que começar a pontuar rapidamente aí para ficar um pouco mais confortável na tabela e de repente tentar alguma coisa na Copa do Brasil, né? Se não tiver essa pressão do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, da luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, aí o Corinthians pode até de repente focar aí na Copa do Brasil e tentar alguma coisa. Eu acho muito difícil por causa dos desfalques, mas vamos ver. É isso aí, tamo junto e vai Corinthians.